Então, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Cannabis Talk. Eu sou Amanda Cassenotti, coordenadora do Comitê Técnico da Earth Wellness, e é uma alegria enorme estar aqui com vocês hoje para esse bate-papo. O nosso objetivo com o Cannabis Talk é criar um espaço seguro, acolhedor e totalmente aberto para desmistificar o uso da cannabis medicinal, trazendo informação de qualidade diretamente para pais, familiares, cuidadores e também os profissionais da saúde, né? E para abrir essa conversa e responder as principais dúvidas de hoje, em relação ao suporte ao neurodesenvolvimento e também à saúde neurológica, a gente tem a honra de receber o neuropediatra e nosso advisor, Dr. Flávio Alves. Ele é formado em medicina pela Faculdade de Medicina do ABC, com residência em pediatria e especialização em neuropediatria, mestre em ciência da saúde e atualmente doutorando e pesquisador em cannabis e autismo. Lembrando que, para os profissionais da saúde, eu tenho um convite para a nossa próxima Masterclass, e o tema vai ser a ação dos canabinoides nas doenças psiquiátricas, junto ao Dr. Paulo Renato Ribeiro, e será na próxima segunda, dia 6 de julho, às 19h30. Então, quem tiver dúvidas, já aproveite para mandar no nosso chat, e Dr. Flávio, seja muito bem-vindo, a palavra está com você. Muito obrigado, Amanda, obrigado pelo convite novamente, teu e de toda a equipe da Earth Wellness. Acho que é um tema bastante interessante, né? A prescrição da cannabis, ela entra num campo, acho que uma das principais inovações médicas que a gente tem, né? E o objetivo dessa palestra é exatamente desmistificar, não é uma palestra, é um bate-papo, uma mesa redonda, né? Mas desmistificar o uso da cannabis, né? Quando ela pode ser indicada, quando ela não deve ser indicada, né? Quais são os critérios hoje em dia, as principais patologias. Então, eu sou pediatra, fico à vontade aqui, né, que se tiverem dúvidas no aspecto da pediatria, né, mesmo dos adolescentes, os adultos com TEA, com TDAH, ou mesmo outras dúvidas, né, de outras patologias, eu estou à disposição aqui para responder o que for possível. Eu tenho uma dúvida, já que eu quero começar, Então, podemos começar. Flávio, onde você enxerga a maior ação e os melhores resultados dos canabinoides hoje na sua atuação como neuropediatra? Olha, então assim, como trabalho dentro da neuropediatria, né, eu sempre trabalhei muito com transtornos do neurodesenvolvimento, né, assim, desde a minha formação ali na faculdade, fiz durante 15 anos ambulatório de TDAH na faculdade, né, e depois aí comecei a trabalhar com cannabis em 2019, então também tenho tido aí, né, muito mais contato, né, com o público autista. Já atendia bastante, mas hoje em dia, né, basicamente eu trato pacientes, né, TDAH, autismo, de vez em quando vem uma epilepsia, mas hoje eu trabalho, né, muito com transtornos de neurodesenvolvimento. E eu acho que a gente encontra na cannabis, né, na pediatria, uma opção terapêutica muito válida, principalmente quando há sofrimento para o paciente, né? Acho que esse é o principal nicho onde a cannabis atua, é onde há sofrimento, né? Então, desde aqueles pacientes com transtorno espectro autista, né, que tem questões comportamentais graves, que às vezes, né, por essas questões comportamentais deixaram de ir para a escola, deixaram de poder frequentar o shopping, o restaurante, o parque, né, porque às vezes tem um comportamento ali muito irritado, muito agressivo, muito autoagressivo, né, mas também, né, pacientes que, por exemplo, têm crises epiléticas, né, 20, 30 crises epiléticas ao dia, então nas epilepsias refratárias, é um nicho que, né, já está mais do que provado o funcionamento, com o melhor padrão de estudo, tanto que é aprovado como medicação, né, então, pacientes com paralisia cerebral, tem epilepsias, tem rigidez muscular, tem distúrbios de sono, né, mas também em um público muito selecionado ali, né, eventualmente até que tem um TDAH, né, cannabis não tem o melhor do tamanho de efeito para o TDAH, mas os casos refratários onde você já tentou todas as opções terapêuticas possíveis e não tem resposta, né, esse efeito, né, de multimodal da cannabis, de atuar em vários neurotransmissores ao mesmo tempo, além do sistema endocannabinoide, ele consegue também reduzir sintomatologia, né, então, na minha prática, no dia a dia, né, essas são as principais patologias. É lógico que, né, nesses pacientes vêm sintomas que são pertinentes a muitos outros, ansiedade,
depressão, distúrbios de sono, às vezes tiques, síndrome de Tourette, né? Então tem outras atuações que você acaba expandindo, né? Mas eu acho que o foco principal hoje em dia são essas patologias que eu descrevi agora. Uhum. Eu acho que você comentou em alguma masterclass, né, sobre um paciente que te marcou, assim. Eu queria refazer essa pergunta novamente, né? Qual foi o paciente ou a história de evolução que mais te marcou e mais te deu aquela certeza de que a medicina canabinoide era o caminho certo? Eu digo assim, acho que sempre o nosso primeiro paciente é um dos que mais marca, né? Então, eu sempre gosto de contar porque é um caso bastante difícil, né? Então, veja bem, novamente, um paciente em sofrimento, refratariedade. Era um mocinho, à época ele tinha ali uns 8 para 9 anos, autista, nível 2 de suporte, né? Diagnosticado com TDAH, com TOD associado, e um quadro comportamental muito grave. Ele já havia passado pelas opções terapêuticas aprovadas aí pela Anvisa, né? Na Anvisa, na verdade, para o autismo, a gente só tem, para o transtorno comportamental do autismo, a gente só tem a risperidona aprovada em bula, né? O aripiprazol é aprovado para esse uso fora do país, né? Nos Estados Unidos, né? Não necessariamente na bula aqui no Brasil. Né? Então, ele já tinha tentado risperidona, aripiprazol, já tinha tentado medicações de TDAH com Ritalina, boa noite, assim, ansiolíticos, estabilizadores de humor. Então, um rapazinho que havia passado por um bulário já, né? E um comportamento extremamente refratário, né? Então, agredia muito a família, o irmão, a mãe, né? Agredia os amigos da escola, então ele acabou sendo afastado, quebrava objetos, lembro da mãe falando que, olha, quebrou a televisão de casa, a gente nem compra mais televisão depois dessa, né? Então, assim, traz um distúrbio na dinâmica familiar, que é uma coisa bastante grave, né? E eu lembro que ela chegou com um frasquinho opaco, sem rótulo lá, falou, olha, né, eu ganhei esse frasco aqui, falaram que a cannabis ajuda muito nos pacientes com autismo, né? E é um período ali que Que ainda não ano tinha... isso, Flávio? Hã? Que Eu ano acho que isso? foi 2020, começo de 2000, final de 2019, começo de 2020 ali. Foi Uhum. logo que a Anvisa né, ele mudou um pouco a legislação e permitiu aí a importação de uma maneira mais fácil, né? E aí, né, chegou com aquele frasquinho e falou, doutor, falaram da cannabis, você topa? Eu falei, olha, eu topo, mas não esse frasquinho sem saber o que eu tenho dentro, né? Vai saber que tem ali, né? Era um frasquinho sem rótulo. E aí eu tive a oportunidade de debater o caso com o professor Rubens, que é meu chefe aqui da faculdade, que foi o segundo prescritor de cannabis do Brasil, né? E ele prescrevia muito para epilepsia, mas muitos dos pacientes epiléticos têm autismo também, né? E vice-versa. E ele falava, olha, pessoal, realmente para os pacientes com autismo a gente tem uma melhora comportamental muito significativa, né? E só que você só assim é ver para crer, né? Você fica, não, mas será? E aí conversei com ele, ele falou, olha, começa, é assim que você vai fazer, tenta fazer assim a prescrição, nem tinham tantos artigos ali no autismo naquele período, não, então mais uma na experiência clínica pessoal. E falei para a mãe, falou, é assim que a gente vai fazer, ela topou, e, e de uma criança que com uma agressividade gigantesca, autoagressividade, irritabilidade, quebra de objetos, uma criança que nunca tinha permitido entrar na minha sala do consultório, que ele não aceitava, uma criança que tinha um problema muito grande, né? Ele manipulava fezes, ele esfregava fezes na parede da casa, e assim isso desgastava a mãe de uma maneira gigante. No primeiro mês de tratamento, ele começou a melhorar parcialmente o comportamento. Segundo mês, ele também começou, né, a melhora começou a ser mais perceptível, compreensão, atenção, comportamento baixando. Terceiro mês, ele diminuiu imensamente a agressividade, né? E assim, com 6 meses de tratamento, né, ele já tinha voltado para a escola, ele já tinha voltado às terapias, porque até isso ele estava afastado pela questão comportamental, sabe? A mãe pôde retomar a qualidade de vida, então, assim, foi muito, muito marcante, porque, né, eu falei, olha, eu acho que eu tenho que estudar isso um pouco mais, né? Eu acho que eu preciso me dedicar um pouco mais, porque, né, se fez a diferença na vida desse mocinho, eu imagino, né, que para outros mocinhos parecidos a gente possa ter uma melhora clínica, pelo menos, né, similar, né? Então, aí que começou, né, vendo o resultado desse primeiro paciente,
e você fala, não, peraí, tem isso, né? Ninguém está me contando, né? Eu estou vendo acontecer na minha frente, então não posso negligenciar essa ferramenta terapêutica, eu preciso estudar para pôr no meu arsenal, né, assim como eu tenho outras ferramentas terapêuticas muito boas, né, mas é que, assim, tem patologias em específico, né, que o funcionamento realmente é uma coisa muito significativa, né, muito significativa que não tinha alcançado ainda com as medicações, vamos dizer assim, tradicionais, né. Sim, eu acho que o autismo é uma das principais, inclusive, né, Sim. Flávio? Porque, tipo, outras medicações não agem tão bem como a cannabis acaba agindo. Pois isso eu falo muito, né, tem 3 artigos muito interessantes que falam que eles dosaram endocannabinoides, então canabinoides que o nosso organismo produz endogenamente, internamente, né, que são produzidos para regular esse sistema endocannabinoide. Esse sistema endocannabinoide que nós temos aí em todo o nosso organismo, ele é um equilíbrio, é um sistema de equilíbrio, de homeostase, onde você vê o que está errado, né? Então, né, a célula que identifica, né, ali a produção errada dos neurotransmissores, ele produz esse endocannabinoide, que ele vai lá se ligar nas células que produzem essas substâncias, para falar assim, ô meu amigo, você precisa produzir as substâncias melhor, né? A serotonina está muito baixa, a dopamina está muito alta, por isso que esse paciente não se regula bem. Então ele tenta sempre trazer um equilíbrio, né? E esses, né? E um dos endocannabinoides que mais atua, né, no cérebro, a anandamida, né? Ele está em níveis baixos nas crianças com espectro autista, né? Isso nós temos estudos comparativos, né? E por isso eu acredito que, né, que isso, né, atua diretamente no funcionamento, né? Então, são crianças que nascem com o sistema endocannabinoide desregulado, com níveis menores de anandamida, né? E a regulação do sistema endocannabinoide, principalmente através da cannabis medicinal, ela tenta trazer o equilíbrio para esse sistema, né? E acaba aumentando, né, os níveis de anandamida, né, dos endocannabinoides em si no organismo. Então você vai ter alguns outros benefícios por essa subida que a gente não encontra, né, em medicações que não regulam esse sistema, né? Então, por exemplo, é uma das hipóteses que a gente vê nos principais estudos científicos é a melhora de sintomas centrais de autismo, como a questão da interação social, né? Então, essa é uma hipótese que a gente vê nos estudos e que na prática clínica realmente parece, né, ser isso mesmo que o estudo sugere. A gente vê uma melhora, né, de sintomas sociais, né? Mas por quê? Talvez porque a anandamida está tão defasada que quando você consegue, né, regular esse sistema e aumentar a quantidade de anandamida, é uma molécula que ela está muito associada ao início de interação social, né? Então, você acaba melhorando esses aspectos. Pelo menos essas são as hipóteses que a gente vê nos estudos até agora, né? Não temos muitos estudos até agora, tem cerca de uns 30 ensaios clínicos, né? Mas que para pensar que é uma literatura que começou principalmente em 2018 e como é difícil fazer esse tipo de estudo, né? Eu acho que a gente já tem um bom número para poder trabalhar com evidências bastante interessantes, né? Uhum. Olha que interessante, eu não sabia, eu não lembrava, pelo menos, dessa questão da anandamida tá ligada com esse início da interação social. A hipótese que a gente vê nos estudos é que a anandamida, né, anandamida, não, perdão, quando você regula o sistema endocannabinoide também, né, além, né, da subida da anandamida, que ajuda nisso, você também estimula lá na suprarrenal, né, a produção de ocitocina e vasopressina, que também, né, são moléculas muito importantes nesse período da interação social, né. Sim, sim, Então essas não é um são efeito realmente, só no né? cérebro, né? Ele acaba regulando todo o organismo, né? Sim, sim. Acho que é fascinante, assim, a ação dos canabinoides. Acho que olhando muito esses antes e depois, né, dessas muitas crianças e adolescentes que, enfim, É fazem isso mesmo. tratamento. Acho que aqui no nosso grupo, inclusive, né, na Norte, a gente tem algumas mães de pacientes e elas sempre compartilham um relato, assim, de realmente muda a vida não somente da pessoa, do paciente em si, mas de toda a família, né? Porque, né, uma criança que não sai de casa, agressiva, autoagressiva, não verbal, muitas vezes não consegue expressar suas vontades, seus sentimentos, né? Ela acaba
se comunicando, às vezes ela fica muito irritada em não conseguir se comunicar, né? Então ela acaba se tornando, às vezes, agressiva, autoagressiva por não ser compreendida, né? Então a criança, geralmente autista, ela usa a família como um comunicador, né? E se o comunicador não funciona, né, não entende o que a criança quer ou não faz à vontade, não que deva fazer, né? Ele vai querer descontar no comunicador, ele vai falar assim, olha, né, mas meu comunicador aqui não está funcionando, né? Então vou descontar nele aqui para ver se ele me entende, né? Então acontecem muitas regulações. Então aí uma série de fatores, junto com rigidez comportamental, com a ansiedade que isso gera, né? Então acabam sendo pacientes bastante complicados, né? Sim, sim. Tem uma dúvida que é quase unânime, né, entre os pais Aham, nos consultórios, e é sobre o risco da dependência ou efeitos colaterais a longo prazo. O aham. que a ciência e a sua prática clínica nos mostram hoje sobre a segurança do uso dos canabinoides, né, desses cérebros que ainda estão em desenvolvimento? Olha, então assim, né? Primeiro nós temos que diferenciar, né, as moléculas, os canabinoides, os fitocannabinoides, da cannabis fumada. São coisas completamente diferentes. Quem vai atrás da cannabis fumada vai atrás da cannabis pelo THC, o tetrahidrocannabinol, né? O THC é uma molécula psicotrópica, ou seja, ela dá barato, né? Altera esse estado, esse nível de consciência, e tem suas propriedades. Ela é orexígena, ela abre o apetite, dá a famosa larica, né? Ela tem sim potencial de dependência, tá? É, né? Mas principalmente por que isso acontece na cannabis fumada, né? Porque a cannabis fumada, ela é rica em THC, mas ela tem pouco canabidiol, né? E quando esse THC está numa proporção igual ou maior do que o canabidiol, né, ele rouba o espaço. Então, ele faz esse efeito que pode dar dependência, que pode causar o efeito psicotrópico. Aqui nos olhos, né, principalmente quando a gente fala no público infantil, a gente está falando de outra coisa completamente diferente. Nós estamos falando de óleos ricos em CBD, onde o canabidiol é a principal molécula. Ele está lá em 99%, e o THC tem até 0,3%. Quando isso acontece, né, a gente tem um efeito que é a modulação alostérica negativa, né? Então, o THC ele vai tentar se ligar nos receptores canabinoides no cérebro, só que o canabidiol ele rouba esse espaço. É como se o canabidiol mastigasse o buraco da fechadura, né, onde o THC vai se ligar, e ele não consegue se ligar de maneira adequada, ou só tem uma ligação parcial. E aí o THC, ele não tem essa capacidade de se ligar em um número suficiente, então ela não tem esse efeito da dependência, esse efeito psicotrópico do barato. Então, aí, né, quando o canabidiol ele está numa maior proporção nos olhos, né, ele vai ter o efeito predominante. Então, ele tem uma segurança muito maior, né? Então, a gente não vê dependência com canabidiol. A gente vê dependência com THC, e principalmente na cannabis fumada, né? Se a gente pensar em estudos de segurança de longo prazo, não tem, né, em relação ao canabidiol. Nós temos estudos aí de 10 anos, né? Os estudos mais importantes de epilepsia são 2017, 2018, e esses pacientes estão evoluindo muito bem, tem estudos de segmento desses pacientes, né? Mas estudos a longo prazo com canabidiol não tem, o que a gente tem é com a cannabis fumada. Mas a questão é o seguinte, nós não temos muitos estudos a longo prazo com risperidona, com aripiprazol, com a maioria das substâncias que estão aí com prescrição discriminada, entendeu? Então, o que a gente vê até o momento, né, em 10 anos, que vamos os estudos mais prolongados, é segurança, né? Você não vê paciente psicotizando, né? Você não vê, geralmente, o paciente, né, tendo um efeito colateral grave, um problema renal, hepático, cardiológico, né? Nesses 10 anos de estudos, aparentemente, é uma das moléculas mais seguras que a gente tem, quando a gente fala principalmente o canabidiol, né? O canabidiol é rico em CBD, né, que tem apenas um traço de THC, né? Mas aí a cannabis fumada, aí é outra coisa, aí a gente não recomenda de maneira nenhuma, que aí sim tem um potencial de dependência, né? Mas aqui nós estamos falando das moléculas, né? Um óleo, um tratamento, então um grau farmacêutico, né? Então, né, onde a gente tem segurança do que a gente está dando para a criança, né?
Eu vou fazer só mais uma pergunta antes de abrir para a Júlia fazer a pergunta dela, Tá. que é puxando justamente esse gancho que você trouxe, né, da questão farmacêutica, enfim. E pensando justamente nessa segurança e na escolha do tratamento ideal. Qual a importância real dos pais utilizarem um produto de qualidade? Como que a gente trabalha aqui na Earth Olha, Wellness, por eu acho exemplo? que isso é fundamental, é a base de tudo, né? Acho que quanto mais se aproxima, né, num grau de controle farmacêutico, mais segurança você tem. Eu acho que o principal questão aqui também é replicabilidade, né? Então, quando você tem um óleo padronizado, ele tem a mesma genética de semente, as sementes são clonadas, as condições do plantio são replicadas, da coleta, da extração. São todos processos padronizados e seriados para se extrair exatamente a mesma combinação de canabinoides e terpenos em todos os frascos. Esses frascos são testados para ver a viabilidade, a segurança, né? Por exemplo, a gente sabe que a cannabis é uma das plantas que mais absorve metal pesado da terra. Se você rega essa planta com água da torneira, tem alumínio. Você pode estar levando esse alumínio para o fígado do teu filho, entendeu? Quando você vai para um ambiente controlado, um cultivo indoor, padronizado, né? Tudo isso é testado, né? O solo, a água utilizada, o produto final, a parte de fungos, bactérias, né? Então, você tem segurança que você está dando um produto, né, o mais próximo possível da medicação padronizada, entendeu? Infelizmente, os óleos artesanais, por mais que a gente admire muito, né, o trabalho de associações, né, das pessoas que lutam por isso, ainda não encontraram essa linha de controle de padronização e controle de qualidade. A gente espera que encontrem, né, com a nova regulamentação da Anvisa, mas enquanto isso, né, eu imagino que a maioria dos médicos vai ter segurança em prescrever né, medicações padronizadas, né, então que tenham replicabilidade, que eu começando um frasco aqui, acabou o frasco no mês que vem, quando eu trocar o frasco, ele tem o mesmo efeito, né? Sem esse controle de qualidade, o que pode acontecer? Você começou aqui um óleo X, mês que vem chegou um novo frasco. Ele não é exatamente o X, ele é X mais 1, X mais 2, X mais 3, X mais Y. E às vezes o paciente, principalmente autista que é tão sensível com medicação, ele às vezes simplesmente desregula. E aí você não sabe, é o óleo, é a terapia, tomou um beliscão na escola, é muito difícil e desafiador, viu? Por isso que eu falo assim, muito critério na escolha do produto, viu? Júlia, você quer fazer sua pergunta? Fica à vontade. Oi, quero sim, estou ansiosa. Muito interessante, embora não trabalhe diretamente na saúde envolvendo isso, mas tenho primo que ele é autista, grau 3 de suporte, não verbal, ele está em desenvolvimento agora, ele está com 6 anos. E só para contextualizar, a gente descobriu o autismo nele por conta da apneia do choro. Né? Ele nasceu, aí ele tinha apneia do choro, e assim, ninguém acredita, né? O que é e tal. Aí ele, com 2 anos, ele teve aquela fase do retardamento, né? Ele, Nota daquela neural, regressão. né? Sim, perdão. Imagina, Desculpe não falar o nome, não, né? eu falei, eu só quero aproveitar, a gente fala os termos bonitos e chiques, né? Porque às vezes tem uns médicos também, tem uns propagandistas, é importante eles saberem também. Né? E aí, assim que a gente descobriu, porque aí, até 2 anos o desenvolvimento dele foi um. Depois de 2 anos, ele regrediu bastante, né? E hoje ele com 6 e a gente está, né, tentando. Ele Da mora no luta, Mato né, Grosso. Julia? Sim, bem complicado. Ele mora no Mato Grosso, na cidade de Querência, né? E assim, o suporte é muito difícil mesmo, porque pouco se sabe sobre o autismo. Como que a gente regula, como que a gente faz? Estamos testando, né? E aí, eu vi que você falou da risperidona, ele fez uso também, só que a gente notou que ele ficava bem agitado. A gente fazia a risperidona junto com a melatonina, para dar uma segurada nele. Só a risperidona não dava um efeito assim tão calmante. E mesmo assim, ele ainda tinha a questão de acordar à noite, de não dormir, ele ainda tem episódios de apneia do choro ainda, que ele fica assim, com os olhinhos de guaxinim, que fala, né? O olho roxo, tadinho, a boquinha também.
E aí, doutor, a minha pergunta é a seguinte, que até minha prima escreveu para mim. Ela faz um tratamento com ele lá em Goiânia, com uma neuropediatra, e assim, ano passado ela passou o Atenta para ele, só que não fez um efeito assim esperado, né? E aí eles começaram a terapia com o óleo do cannabis. Só que aí ela passou para ele, começou usando aquele canabidiol mais com o THC. Só que aí a minha prima, a gente tem uma troca bem bacana, e ela me falou assim que ela achou assim que ele ficou meio grog, vamos dizer assim, muito, sabe? E às vezes ele dava aquelas explosões de temperatura, aquela mudança, oscilação de humor, sabe? E aí ela pediu para eu perguntar o seguinte, se deve já iniciar esse óleo junto com o THC, ou primeiro, ela fez isso, aí depois eles fizeram um teste, eles tiraram o THC e colocou só o tratamento isolado, só o olhinho do canabidiol. Ela falou assim que ele mudou assim instantaneamente, que ele está mais atento, a percepção dele melhorou e tal. E aí o que a gente quer saber é o seguinte, se a gente vai introduzindo o THC aos poucos ou a gente tira? Olha, depende, eu não posso te responder e afirmar porque eu não conheço o paciente, né? Mas eu consigo te dizer o que a gente tem na literatura e na experiência clínica, tá? Primeiramente, precisa entender qual óleo que ele usa. Por quê? Produtos de importação, nós temos mais de 800 empresas que já fizeram alguma tentativa de importação de óleo para o Brasil. Que são empresas sérias que entregam um produto sério, meia dúzia, né? Tem mais de 30 produtos diferentes na farmácia. Tem mais de 100 associações diferentes no Brasil, né, que têm seus óleos diferentes. Então, a primeira pergunta que a gente tem que entender é que tipo de óleo, como que ele foi feito, se tem grau farmacêutico, não tem, e qual que é a proporção de CBD para THC. Porque o THC ele pode ser muito variável. Você tem óleos que têm 10% de THC que vão chapar a criança. Não devem ser prescritos, mas às vezes o médico sem experiência, ele pode chegar e prescrever. Você pode ter óleos adequados, que vão na proporção 20:1, 30:1, 40:1, que nem são os mais indicados pela literatura, mas esses, né, são óleos ali selecionados, que você tem que saber exatamente essa proporção. Então, a gente precisa saber a porcentagem do THC, como que foi prescrito, como que foi subido, a dose que se chegou, para entender se funciona ou não. Se eu entrar com uma dose alta, um óleo com um THC maior do que eu deveria, eu vou deixar a criança sonolenta, eu vou deixar ela letárgica, né? Os óleos sem THC, a gente tem 2 estudos só no autismo, e eles não trazem grandes evidências clínicas, tá? De melhora, e tem que se usar doses muito mais altas, tá? Doses aí 4, 5 vezes mais altas do que o óleo full spectrum com THC, né? E a melhora não costuma ser mais tão significativa. Então, a literatura toda, a grande maioria da literatura, dos 30 ensaios clínicos que a gente tem, 28 usam óleo full spectrum, né? A grande maioria usa nessa proporção 20:1 de CBD-THC. Então, são muitas questões aí, tá? Então, né, principalmente entender, né, a indicação clínica, né, o tipo do óleo, como que subiu o óleo, quantas vezes ao dia está dando. Então, né, cada paciente ele vai ter uma individualização, né? Então, você tem que fazer uma subida lenta. A regra na cannabis é o seguinte: subir devagarzinho, né, tentar manter doses mais baixas, né, e ir progredindo até você ter melhora clínica, tá? Então, não sei te dizer especificamente no teu sobrinho se está certo, se está errado, se é o óleo certo, se não é, porque é individual. Agora, o que eu te afirmo é o seguinte, assim, né, se a gente pegar protocolo, Julia, onde a gente tem um protocolo escrito como você deve ser dada a cannabis, lá em Israel. Então, o Ministério de Saúde de Israel, ele fornece
pelo sistema público para os pacientes e quais são as condições. Então, o óleo lá é fornecido para pacientes não com autismo, porque o tratamento do autismo é terapia. A gente vai tratar com óleo as comorbidades, o transtorno comportamental relacionado ao autismo, a irritabilidade, agressividade, autoagressividade, né? Então, são pacientes maiores de 5 anos, que já tenham tentado usar risperidona e aripiprazol e não teve um controle clínico necessário, ou tenham muitos efeitos colaterais, por exemplo, compulsão alimentar, que acontece muito, e que tem um comportamento agressivo bastante refratário, então uma agressividade muito marcante, né, desregulações frequentes, aquela ansiedade reverberativa que não para nunca, crianças que às vezes precisam de contenção física, crianças que às vezes precisam, põe em risco a ele mesmo, outras crianças, outros familiares, né, então esse é o protocolo que se usa em Israel, pode ser usado inclusive abaixo de 5 anos lá, tá, mas também de maneira excepcional, tá, então, né, então, por exemplo, usar junto com a risperidona é o cenário mais comum que tem. A risperidona ajudou parcialmente, não ajudou no controle comportamental, né? E aí a gente associa o óleo como adjuvante para tentar regular esse comportamento, entendeu? Mas assim, digo, né, se a gente vê nos parâmetros dos estudos, acima de 5 anos, o que a gente tem mais evidência é o full spectrum, né, o extrato completo da planta I, com essa fração muito pequena do THC. Se for uma fração mais alta de THC, vai deixar a criança letárgica e chapada, e aí complica, aí não pode isso acontecer. A gente, né, tem que sempre dosar o risco, o benefício, então, né, por isso que não consigo te dar uma resposta precisa sem consultar mesmo o teu sobrinho, mas, né, geralmente a gente usa óleos com THC. A gente costuma usar óleos sem THC, geralmente, o isolado ou broad spectrum, em crianças menores de 5 anos, tá? Ou se por você tem algum problema com o THC mesmo, tá? Se tiver alguma contraindicação formal ao THC, uma psicose aguda, uma arritmia cardíaca descompensada, mas geralmente são exceções, tá? A maioria dos protocolos mundiais a partir de 5 anos de idade tem a predileção pelo óleo full spectrum mesmo, viu? Entendi. É que eu estava até olhando, eu não vou falar o nome do laboratório e nem marca nem nada, mas aqui ele usa o CDB 100 miligramas mais THC 2 miligramas, né? Aí um óleo é um óleo 50:1, né? Um óleo 50:1, né? Geralmente para questões comportamentais a gente põe até um pouquinho mais de THC do que isso, viu? Agora, assim, o que a gente vê nos estudos? O CBD, ele vai... Olha, tem um estudo muito interessante que ele aplicou, era um questionário de qualidade de vida para os pais, né? Após o uso do óleo, né? E assim, quase 70% desses pacientes tiveram melhora de qualidade de vida com 6 meses de tratamento. 25% dos pacientes não teve efeito nenhum, não melhorou nem piorou. E 5% dos pacientes não toleraram mesmo essa fração do THC, tiveram muita irritabilidade. Tem pacientes, é exceção, mas tem pacientes que têm muita irritabilidade com THC. Aí você tira o óleo, mesmo que seja uma fração muito pequena de THC, né? E você pensa em outras possibilidades. E aí, por exemplo, o broad spectrum, ele pode ser uma alternativa, né? Mas assim, como eu, né, reiterando, aí é caso a caso, entender as medicações, né? Como é o plano terapêutico desse paciente, como são as intervenções, né? Quais as queixas, né? Então, assim, né? Eu falo por cima, né? Mas teria que conhecer individualmente, tá? Muito obrigada, viu, doutor? Imagina, Júlia. Júlia, obrigada por compartilhar sua dúvida, foi ótima. Lembrando que o Flávio, né, sei que seu sobrinho está sendo acompanhado por outra profissional, mas ele também atende por telemedicina, então caso tenha essa vontade, recomendo muito a consulta dele. A nossa, né? Fiquem à vontade. Filho de todo mundo, filho de uma galera aqui, né, normal. Bacana. Fiquem à vontade para mandar mais dúvidas no Camila chat Tanuri também. tem uma pergunta aqui.
Camila, pode fazer Fica sua à vontade pergunta. aí, Camila. Boa noite, Flávio. Boa Você já noite. meio que tirou minha dúvida respondendo a Júlia. Eu tinha Tá. uma dúvida se em paciente TDAH poderia usar, paciente TDAH normalmente tem problema de sono, né? Uhum. E se poderia usar aquelas gummies ou sleep aid Olha, com baixo THC para induzir, né, com uma dose pequena para induzir o sono, né? Que muitos deles me relatam que tem problema para começar a dormir. A minha filha tem déficit de atenção e tem esse problema, estava usando um monte de medicação, já consegui tirar, graças a Deus, graças ele ao pode usar sim, Camila, mas pensando principalmente no efeito multimodal, tá? Então, assim, hoje a gente não tem uma robustez científica para dizer que cannabis no TDAH funciona, tá? Mas, como ele tem essa modulação, como ele tem esse efeito multimodal, então ele acaba pegando todos os neurotransmissores, inevitavelmente ele acaba tendo melhora em ansiedade, às vezes na questão do sono, tá? A grande maioria dos pacientes, né, às vezes um óleo full spectrum, simples aí, ele já vai ajudar bem nessa questão do sono, da ansiedade, né? Tem pacientes que mesmo assim são bastante refratários, né? Então, a gente pode pensar também no uso off-label do canabinol, né? O canabinol é uma molécula, é uma degradação do THC. Quando ele fica envelhecido, ele tem menos efeito psicotrópico de barato, ele vai ter mais efeito sedativo. Então, pode ser uma opção terapêutica sim, tá? Mas geralmente, né, assim, se não responder a um tratamento convencional, né, se tiver essa refratariedade, eu acho que pode ser uma opção terapêutica sim, tá? Então, assim, eu vejo que para o TDAH, o canabidiol ele vai funcionar mais para comorbidades do que para o TDAH em si, tá? Se bem que tem uma melhora atencional aí de 20%, 30%, que às vezes já é bastante satisfatória, né? Mas não dá para comparar com psicoestimulante ou não psicoestimulante, tá? Não, a minha filha usa psicoestimulante, mas ela usava doses altíssimas de sertralina e a gente, quando entrou com canabidiol, a gente viu que reduziu. Deu para baixar bem essa sertralina, né? De 100 foi para 25. É isso mesmo. E ela está se sentindo menos ansiosa. Potencializa o efeito da sertralina também, então você pode trabalhar com doses menores. Ele potencializa o efeito de risperidona também, né? Então, por exemplo, você consegue às vezes trabalhar com doses menores, né? Então, por exemplo, um paciente autista que tem muita compulsão alimentar pela risperidona, o canabidiol ele baixa um pouco essa compulsão da risperidona, ele dá uma equilibrada boa, viu? Tá, Joia, só tinha essa dúvida se poderia, se precisasse entrar com essas gamezinhas que tem melatonina, um pouquinho de CBN e um pouquinho de THC. Eu só falo uma coisa em relação a gummy, tá? Eu tomo muito cuidado no público infantil, porque as gummies são gostosas. Esse que é o problema, entendeu? Elas são maravilhosas, é mais gostoso do que fine, gente. Então, assim, né? Muito cuidado. Se você é paciente, usa gummy. Se é representante, vai orientar teu médico sobre as gummies. Gummy, né? Se é uma gummy de CBD, fica até um pouco mais tranquilo. Uma gummy, né, CBN ali com melatonina, fica um pouco mais tranquilo. Tem que a gummy, por exemplo, THC com melatonina e CBN, que eu acho que tem uma da gummy da ERT, né? Tem uma taxa grande de THC. Eu não usaria em criança, não, tá? Só depois aí dos 26 anos, um cérebro já mais madurinho, com uma taxa um pouco maior de THC. Mas, assim, o problema é que a gama é muito gostosa, a gente tem que guardar em cofre, certo? Então, assim, né, porque eventualmente você pode ter uma injeção acidental, né? Acho que faz o quê? Faz uns 3, 4 meses, né? Uma das meninas da RT me mandou uma mensagem e falou: Flávio, me ajuda, porque o paciente usava uma gama de THC, o pai ou adulto, o menino de 11 anos, sapeca, escalou 2 armários e comeu 2 gummies de THC. Nossa. O que aconteceu? O Dr. Flávio já falou, pronto, socorro agora. Assim, sabe, não tem receptor canabinoide suficiente em tronco encefálico para ter uma parada cardiorrespiratória, entendeu? Mas ele vai entrar numa sedação profunda, ele pode, né, porque vai ter um efeito psicotrópico muito grande, né, então ele pode ter um barato complicado, né, vai querer comer a casa inteira, porque o gummy de THC ele vai ativar aí o centro do apetite, e vai dormir 3 dias seguidos, mas assim, é pronto-socorro, lavagem gástrica, então
Muito, 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 muito cuidado com gummies. Olha, a Earth tem um catálogo de gummies mais completo que eu já vi. Não é porque eu sou speaker e trabalho, não. Isso aí, eu sempre falei que eu brinco, parece a loja da M&M's, né? De tanta opção que você tem. Mas ela é boa desde que fique bem guardada no armário, bem trancadinha, longe das crianças, combinado? Tá, joia. Obrigada, Flávio. Por nada. Flávia, separei mais uma pergunta aqui. Na neuropediatria, o acompanhamento costuma envolver uma equipe integrada, né? De psicólogos, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, óbvio, num cenário quase que ideal. A gente sabe que muitas vezes não funciona assim. Mas, enfim. Como o senhor avalia a sinergia dos canabinoides com essas outras terapias? O tratamento medicamentoso ajuda a criança a responder melhor às sessões do dia a dia? Eu acho que essa é uma pergunta muito bem colocada aqui, tá? Porque, assim, vamos entender que é um cérebro em desenvolvimento. Tempo é neurônio. E um cérebro estressado, irritado, com o cortisol lá em cima, né? Ele não vai ter um bom rendimento no dia a dia. Quando a gente faz a prescrição da cannabis, né? Vamos pensar no paciente, por exemplo, com transtorno espectro autista. Então, como eu disse, o tratamento do autismo é terapia, é fono, é psicólogo, é TO. Só que se ele tem uma agitação muito grande, uma irritabilidade, uma tensão muito frustra, né, agressividade, ele não vai conseguir ter tempo de mesa para focar na terapia. Então o rendimento dele cai muito. Então, o principal motivo da prescrição da cannabis é agressividade, irritabilidade, distúrbio do sono. Então, essa questão principalmente do transtorno comportamental e o sono. Só que por ter esse efeito multimodal, por trabalhar vários receptores ao mesmo tempo, você tem benefícios secundários. E quais são os principais benefícios secundários? Melhora de atenção, melhora de concentração e melhora de compreensão. Só que você vai fazer terapia. Se você na terapia, você tem esses 20, 30% dessas melhoras de compreensão, atenção, concentração, diminuição de agitação, ele vai render mais na terapia. Então, consequentemente, a funcionalidade dele vai ser melhor, a adaptação dele, né, a vida, né, a vida ali, o dia a dia vai ser muito melhor, tá? Então, você consegue sim, tá, ter um rendimento melhor nas terapias, né, nos pacientes que têm esse benefício com os canabinoides, sim. E outra vantagem que a gente tem, e cerca de 30% dos pacientes conseguem, é desmame de outras medicações. Entendeu? Por exemplo, parar, né, depois que estabilizar aí o produto à base de cannabis, é desmamar, de repente, uma risperidona, um aripiprazol, a própria sertralina, como a Camila comentou aqui, conseguiu já quase desmamar completamente, né? Então, ele permite também, né, antiepiléticos. Então, o paciente está com 4, 5 medicações antiepiléticas, você entrou com a cannabis, deu uma segurada em crise, você vai começar a tirar a medicação que menos funcionou ali, que menos fez efeito, tentar reduzir essa polifarmácia, né? No idoso que se fala muito isso, né? Na redução de polifarmácia, né? Por exemplo, no idoso, né? Não trato idoso, né? Mas acabo estudando também, assisti várias palestras do Dr. Carlos aqui, que é nosso advisor também, e o que ele bate muito na tecla é isso, na redução de polifarmácia, né? No paciente chega ali tomando 8, 9 medicações, e você consegue reduzir para 2, 3, tá? Tem uma pergunta da Júlia no chat. Quais gummies podem ajudar a diminuir o cortisol e controlar o estresse? Elas são eficazes e seguras? Aí veja bem, né? Aí, independente de ser gummy, de ser óleo, né? O alto nível de cortisol indica que é um estresse, né? Por exemplo, paciente com transtorno de espectro autista são pacientes que hoje a gente vê como um quadro, uma síndrome inflamatória leve, né? Uma inflamação crônica desse cérebro, desse intestino, né? Pelo nível de estresse muito grande. Pelo CBD também ter uma ação anti-inflamatória, né? Então ele reduz muito essa inflamação. E por ter ação na suprarrenal, ele também diminui esse nível de cortisol, tá? Então, não precisa ser gummies ou óleo, né? Geralmente, ou canabidiol em si, vai ter esse efeito, tá bom? De tentar diminuir a inflamação e, consequentemente, diminuir estresse e cortisol, tá? Aí não precisa ser goma, não, pode ser gotinha também. Olha aqui, pergunta interessante também da Rosemary ali no chat. O THC pode dar dor de cabeça? E acho que ela mandou de um produto 20-1, no caso, né? De 1.500 miligramas de CBD para 75 de THC. É bastante difícil, tá? Porque geralmente o THC ele é analgésico. Ele costuma melhorar a dor, tá? Tanto que é muito comum em pacientes com enxaqueca, o uso da cannabis, que melhora muito, né, essa linha analgésica. Mas tem pacientes que têm hipersensibilidade ao THC, que mesmo numa proporção segura aí, que nem esse que você mandou, que é o 20-1,
pode ter dor de cabeça sim, mas eu falo que é exceção, viu? Né, a regra é, inclusive, melhorar a dor de cabeça, poder tratar a dor de cabeça, tá? Então, provavelmente, né, essa paciente que relatou, ela tem uma hipersensibilidade ao THC. Uhum. E a gente está falando muito de criança até então, mas já que entramos nos adultos, acho que puxa bem para a próxima pergunta, assim. E apesar de você ser neuropediatra, eu sei que você trata pacientes adultos também. Como você vê... Opa! Eu estava com um Playmobil na mão. Aí desmontou e voou. Eu tomei um susto aqui. Como você vê a ação dos fitocannabinoides nesses pacientes, os pacientes adultos? Olha, eu vejo até com mais segurança, né? Porque já não é um cérebro em desenvolvimento, né? Então já é um cérebro desenvolvido. Então me deixa ainda mais tranquilo em relação à segurança, principalmente, né, pelos poucos estudos a longo prazo que nós temos, tá? Mas no público adulto, hoje a gente vê, né, uma boa eficácia em ansiedade, né, em distúrbios do sono, né, nas próprias epilepsias, enxaqueca, síndrome do intestino irritável, fibromialgia, dor crônica, um dos maiores funcionamentos que a gente tem. E hoje a gente tem evidências promissoras aí em Alzheimer, em Parkinson, né? Então, como o nosso colega, o professor Francis Ney, ele fala na palestra dele, né, Amanda, cannabis é coisa de velho, né? Então, até a Amanda sabe, né, como faz o doutorado, o mestrado e o doutorado dela aí com as patologias neurodegenerativas, até sabe falar até mais, mas assim, né, os resultados são extremamente promissores e também a segurança nesse público é muito interessante, né, pelo bom perfil de segurança hepático e renal do canabidiol, né. Sim, e acho que é muito. A gente tem estudos disso em animal ainda, então é mais uma teoria, enfim. Mas disso da redução do tônus canabinoide com a idade, né? E o fato disso estar ligado provavelmente com as doenças neurodegenerativas e também com outras questões de saúde. Então, pensando nesse tratamento com a cannabis, mais como uma suplementação de um próprio sistema que está em desequilíbrio, né? Do que algo a mais ali. A gente trabalha muito com cannabis, né? A gente já começa a ter um olhar diferente, né? Talvez, né, se você pudesse usar, né, um canabidiol, né, já desde o início da fase do envelhecimento, talvez você consiga ter um envelhecimento mais consistente, mais duradouro ali, né? Mas são todas hipóteses até agora, né? Eu esperei aquilo lá, vamos aguardar mais estudos, né? Mas são hipóteses bem pertinentes, viu? Sim, eu lembrei agora de uma fala do Conime, do Fabrício Pamplona, ele falando que colocaria CBD na água e daria para a população, assim, óbvio, gente, foi uma piada naquele contexto, piada, né? Mas entendendo nessa ação muito diversa, né, dos canabinoides, como pode ajudar justamente em diferentes patologias. Exatamente. Enfim. Bom, pessoal, mais alguma pergunta? Aproveitem que a gente está quase encerrando aqui nossa conversa. Júlia, a prima não mandou mais pergunta, fica à vontade, viu, Júlia? Ai, ela tá offline, ela tá em reunião. Tranquilo, mas depois aí, se ela tiver dúvidas, a gente fica à disposição, combinados? Pode falar aí com os representantes, eles me passam as dúvidas e eu respondo para ela sem problema nenhum, tá bom? Já tô seguindo vocês lá também. Combinado. Eu queria falar uma coisa para a Júlia passar para... É prima, né, Júlia? Isso, minha prima, Letícia. A Cris é nossa gerente e mãe de dois autistas gêmeos lindos, maravilhosos. Para que ela não desiste do tratamento com a cannabis, para que ela tenha resiliência, paciência. Eu posso dar o meu conselho de mãe para ela. Foi a melhor coisa que eu fiz para os meus filhos. Eu errei muito, Júlia, no começo. Eu dei olhos que eu não deveria ter dado. Mas eu não me arrependo, porque eu acho que tudo é um aprendizado para a nossa vida, sabe? E a terapia canábica, ela só fez os meus filhos terem autonomia de vida, crescerem. Eles são pacientes do doutor Flávio, eles são felizes, lógico, hoje eles são adolescentes, mas eles tiveram uma autonomia de vida, eles têm uma autonomia de vida que eu atribuo muito
a cannabis. E a gente vai passar por maus momentos, né? O autismo, ele faz isso com a gente, com a família inteira, inclusive. Mas é muito gratificante quando as coisas começam a acontecer. Então, assim, às vezes é um ajuste de dose. Se eu pudesse, assim, falar para ela, faça uma consulta com o doutor Flávio. Ou qualquer colega, né, neuropediatra ou psiquiatra que tem experiência em cannabis, né? Para que ela não desista. Meus filhos há 10 anos, eles fazem o tratamento com cannabis. Então, é difícil, mas é a melhor opção que eu fiz para a vida deles e para a minha vida. Ai, muito obrigada, Cris. Você nem imagina o quanto você aqueceu meu coração com as suas palavras, tá? Porque, assim, como falei... A gente sabe, aqui nós temos várias mães que são representantes, eu acho que a Aline está aí também, a Débora, nós também somos mães atípicas, então a gente é uma rede de apoio da outra, é muito difícil, tem momentos desafiadores, mas o mais importante é a gente não desistir. Porque quando a gente não desiste deles, a gente não desiste da gente também, né? Então, são esses momentos que faz com que... O momento que você está aqui agora, de poder passar isso para ela, esse recado para ela, não desista. Ah, não, pode deixar. E eu acho que ela não desista mesmo, ela não vai desistir mesmo, não, porque uma coisa ela é uma mãezona. Não, e uma coisa é o que está no artigo científico, outra coisa é a prática clínica, né? Você fala, o artigo geralmente mostra que o caminho é esse. E às vezes para o teu sobrinho o caminho ele vai ser outro, assim como a gente vê aqui, né, pacientes que se deram bem não com essa proporção da literatura, com outras proporções, é uma coisa muito individual, viu? Sim. E eu fiquei pensando aqui agora, quase viajando, que mais do que o tratamento, né, a perseverança de uma mãe e buscar o melhor tratamento para o seu filho é realmente fantástico. Assim, eu sempre falo para a Cris o quanto eu admiro ela pelo que ela é, pelo que ela faz, assim, e acho que todas as, enfim, mães atípicas aqui também, digo isso para vocês, realmente não é fácil, mas acho que parabéns por, né, conseguirem fornecer isso para os filhos de vocês. Né, sou atípica, né, eu convivo com autismo faz tempo na família e acho que foi o que me motivou a estudar também sobre os canabinoides, né, essas outras opções de tratamento, do que pode ser possível, e acho que é legal ver esse avanço da ciência. Gente, tem um gato que está muito ativo aqui, mas vem desse avanço da ciência, essas mudanças na vida mesmo que acontecem. Bom, a gente não teve outras perguntas, então acho que a gente pode encerrar, né? O Flávio ele fica disponível para responder as questões também depois. Acho que foi uma noite incrível. Eu gostaria de agradecer imensamente ao Dr. Flávio Alves por compartilhar tanto conhecimento de forma tão leve e acolhedora. É realmente fantástico ver você conversando com as famílias, Flávio. Acho que esse seu atendimento assim, faz total diferença, né, na vivência de cada um. Espaços como esses reforçam o compromisso da Earth Wellness em unir a ciência, a prática e o cuidado real com as famílias. Para acompanhar os nossos próximos eventos e ficar por dentro dos nossos conteúdos científicos, sigam as nossas redes sociais e acompanhem o link na nossa bio do Instagram. Lembrando, né, que a nossa próxima Masterclass para médicos e odontólogos será na próxima segunda, dia 6 de julho, às 19h30, e o tema vai ser a ação dos canabinoides nas doenças psiquiátricas. E é isso, uma excelente noite a todos e até a próxima. E beijo tchau, no pessoal. Beijo. Tchau, gente. Pessoal, bom descanso. Obrigado pela oportunidade, uma boa noite a todos. Tchau, tchau. Obrigada, boa noite. Beijo. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigada, gente.